Você já ouviu falar de um versículo que quase ninguém lê, mas que carrega uma das maiores revelações de toda a Bíblia? Não estou falando de João 3:16, nem do Salmo 23. Estou falando de um versículo curto, escondido, que passa despercebido pela maioria das pessoas, mas que pode mudar completamente a forma como você entende a história de Jesus e o plano de Deus para a humanidade. Esse versículo está lá, silencioso, quase como um sussurro de Deus no meio de histórias grandiosas, guerras, profetas e milagres. Mas dentro dele existe uma chave para entender o que estava acontecendo no coração de Deus muito antes de Jesus nascer. E o mais impressionante é que ele está escondido logo no começo da Bíblia. Mas antes de te revelar qual é esse versículo, já curta esse vídeo e se inscreve no canal para receber palavras poderosas que Deus tem para você. A gente está só começando e eu te prometo, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma depois de entender o que esse versículo revela. Agora vamos voltar um pouco no tempo. Imagine a cena. O povo de Israel ainda está se formando. Moisés ainda nem apareceu. A terra prometida ainda é só uma promessa distante. E em meio a tudo isso, lá no livro de Gênesis capítulo 5, no meio de uma genealogia que muita gente pula, está o nome de um homem, Enoque. Sim, Enoque. Um personagem quase esquecido. Ele aparece em apenas alguns versículos, mas o que é dito sobre ele é tão poderoso, tão diferente de tudo que foi dito até então, que merece toda a nossa atenção. O versículo é Gênesis 5:24 e diz: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pode parecer simples, mas esse versículo é uma bomba de significado. E aqui vai a curiosidade. Enoque foi o primeiro ser humano a não passar pela morte da forma natural. Ele foi literalmente levado por Deus, arrebatado, antes mesmo que o conceito de céu e salvação fossem claros na narrativa bíblica. Mas por que isso é tão importante? Porque mostra que desde o início Deus já estava mostrando que existe uma vida além da morte, que caminhar com ele pode alterar o curso natural da existência humana. Enoque viveu de forma tão íntima com Deus, que Deus simplesmente o levou. Agora pensa comigo, em um mundo onde a morte era uma certeza inevitável, um homem caminha tanto com Deus que escapa dela. Isso é mais do que uma curiosidade bíblica. É uma promessa velada, é uma antecipação do que Jesus viria fazer muitos séculos depois. Enoque é como um trailer do Evangelho. E tem mais. O nome Enoque significa iniciado ou dedicado. Isso sugere que ele foi o primeiro a ser iniciado em algo que muitos só conheceriam séculos depois. A profunda comunhão com Deus, a ponto de viver não mais para este mundo, mas para o eterno. E você já percebeu que Enoque não pregou, não libertou um povo, não fez milagres? Tudo o que a Bíblia nos diz é que ele andou com Deus. Isso nos ensina algo poderoso. Não é sobre o quanto você faz, mas com quem você anda. Se essa mensagem já está mexendo com você, escreve aqui nos comentários: eu quero andar com Deus. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma nova esperança. Mas a história de Enoque não para por aí. No Novo Testamento, ele é lembrado em Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. E no versículo seguinte vem uma das frases mais citadas nas igrejas. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Percebe a conexão? A fé de Enoque era tão viva, tão real, que ela literalmente o tirou deste mundo. Foi essa fé que agradou a Deus. Uma fé que não dependia de sinais, de leis, nem de doutrinas. Era uma fé de relacionamento. E essa é uma das maiores lições da Bíblia. O que Deus deseja é andar com você. E tem mais um detalhe que quase ninguém nota. Enoque viveu 365 anos. Coincidência? Talvez, mas não é interessante pensar que ele viveu exatamente o número de dias de um ano, como se sua vida simbolizasse um ciclo completo, um chamado para que cada dia nosso também seja uma caminhada com Deus, enquanto o mundo gira com distrações, ruídos, pressões. Enoque nos lembra que existe um caminho silencioso, firme e profundo, o de andar com Deus. É isso que transforma uma vida comum em algo eterno. Agora talvez você esteja pensando:
Mas e eu? Será que posso viver essa mesma intimidade com Deus? Será que ainda hoje é possível andar com Deus? A resposta é: sim, totalmente. E é mais simples do que parece. Não precisa de fórmulas nem de palavras difíceis. Começa com o coração disposto, começa com o desejo de conhecer quem Deus é além das religiões, além das tradições. Começa quando você para tudo e diz: Deus, eu quero andar contigo. E se esse vídeo te tocou de alguma forma até aqui, aproveita para curtir agora e se inscrever, porque a gente vai continuar explorando essas pérolas escondidas na palavra, porque a Bíblia é cheia dessas joias, escondidas em versículos que parecem comuns, mas carregam promessas, revelações e milagres que podem mudar tudo. E você sabia que Enoque não é o único personagem bíblico que foi levado sem experimentar a morte? Existe outro, e é um nome bem mais conhecido, Elias, mas ele foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Já Enoque simplesmente foi tomado. 2 homens, 2 histórias, o mesmo destino, e ambos caminharam tão perto de Deus que deixaram este mundo sem passar pela morte. Mas aqui vai mais uma curiosidade. Em Apocalipse, há uma passagem que fala de 2 testemunhas que virão nos últimos dias. Muitos estudiosos acreditam que essas 2 testemunhas podem ser Enoque e Elias. Por quê? Porque são os únicos 2 que nunca morreram. E como Hebreus 9:27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Seriam eles os escolhidos para voltar e cumprir esse destino? Seriam eles os anunciadores do fim, trazendo de volta a mensagem que começou com uma simples caminhada com Deus? Isso ainda é mistério. Mas o fato é, Enoque representa um tipo de fé que agrada a Deus. Uma fé silenciosa, íntima, constante, e você pode ter essa fé. A história de Enoque é um convite, um chamado para tirar os olhos do caos e voltar para o que realmente importa, caminhar com Deus. Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar um desafio. Hoje ainda, antes de dormir, tire 5 minutos. Só 5, desliga tudo, fica em silêncio e diga: Deus, eu quero andar contigo, e depois só escute. Pode ser que você não ouça uma voz, mas vai começar a sentir uma presença. Vai começar a perceber paz no meio da correria. Vai entender que mesmo sem ver, você está sendo guiado. E essa é a maior curiosidade de todas. Deus ainda caminha com quem quer andar com Ele. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo: quero andar com Deus. E se inscreve no canal POC a cada semana. A gente vai descobrir juntos novas curiosidades que estão na Bíblia esperando para serem reveladas. A Bíblia não é só um livro antigo, é um mapa, é uma carta, é uma conversa viva entre o Criador e a criação. E tem muita coisa escondida que pode transformar sua vida, como essa pequena frase sobre Enoque. Você viu como um único versículo pode conter tanto mistério, tanta revelação, tanta esperança? Então imagina o que mais a Bíblia ainda tem para nos mostrar.